Ele me invocará e eu o ouvirei. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. Vou saciá-lo com longos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite para todos. Boa noite. Começamos quarta-feira de cinzas, o nosso tempo quaresmal. Esta grande preparação para vivermos juntos a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. São 40 dias que a igreja nos oferece para uma caminhada de conversão, na luta contra o mal. E o Senhor nos concedeu 3 armas para vencermos as tentações: o jejum, a oração e a esmola. Nós veremos hoje que Jesus vai para o deserto e lá ele é tentado pelo diabo. Se o diabo tentou o Filho de Deus, haverá também de nos tentar. Mas se Jesus conseguiu vencer a tentação, olhando para Ele e aprendendo com Ele, nós haveremos também de vencer. Que o Senhor confirme em nós esta fé do lábio e também do coração. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Coloque as suas intenções particulares para esta Santa Missa. Você que nos acompanha pelos canais no YouTube, coloque aí no chat também as suas intenções, as pessoas que você deseja orar. Coloque as suas intenções para esta quaresma e seja também um evangelizador. Copie o link desta Santa Missa e envie nos seus grupos lá no WhatsApp, convidando outras pessoas a celebrarem conosco. Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. Como vencer as tentações do mal nos dias atuais. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir
no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, ó Deus. Leitura do livro de Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirá então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu nossa opressão, e nossa miséria e nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar, e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra, que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 90, que tem por antífona: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Todos. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Salmodiemos. Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto de mim. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta.
Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre as cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Em minhas dores, ó Senhor, permaneceis junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permaneceis junto de mim. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus.
Você pode acompanhar o evangelho da sua Bíblia. Está em Lucas capítulo 4, versículos de 1 ao 13. Repito, Lucas capítulo 4, versículo 1 e seguintes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: todos: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma. Indiferente se é o ano A, B ou C, Mateus, Marcos ou Lucas, o primeiro da Quaresma é sempre as tentações de Jesus no deserto. Este ano C, nós lemos as tentações no Evangelho de Lucas. E é muito importante fazer esta ligação do Evangelho de hoje
com o evangelho de quarta-feira de cinzas, que é a abertura da quaresma. Neste evangelho, Jesus fala sobre o relacionamento com Deus. O evangelho fala sobre isso. O meu relacionamento com Deus, que passa pelo jejum, pela oração e pela esmola. E esses três, que são os exercícios quaresmais, devem ser feitos em segredo, para que somente Deus saiba, e Deus que vê o oculto te recompensará. Jesus vai dizer que quando for rezar, não é para tocar trombeta, ficar gritando, chamando a atenção, é para rezar no coração, que ninguém necessite saber da tua oração, é você e o Senhor, e Ele que vê a tua oração oculta vai te recompensar. Quando você for fazer jejum, não é porque aquela cara cadavérica, porque eu estou com fome, não. É para perfumar, pentear o cabelo, lavar o rosto, para que ninguém saiba que está jejuando, só Deus. Sobre a esmola, Jesus vai dizer, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Relacionamento com Deus, oração, esmola e jejum. No evangelho de hoje, nós temos as tentações de Jesus no deserto. E aqui nós precisamos entender por que o diabo nos tenta. Por que o diabo tentou Jesus? Por que o diabo olha para nós, ele tem vontade de ficar nos tentando? Ele quer uma coisa só. Ele quer atrapalhar e até romper o nosso relacionamento com Deus. Este é o motivo do demônio tentar o ser humano. Romper, extirpar o relacionamento com Deus. E é preciso entender o porquê Deus permite a tentação. Vocês nunca pensaram nisso? Deus poderia dizer, olha, não quero que o Padre Christian seja tentado. Aí falava com o meu anjo da guarda, o diabo chegou, pode correr com o bicho. Eu ia ter uma vida de santidade, de oração, de plenitude, sem tentação alguma. Então há um porquê da tentação. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Toda tentação vem do demônio, toda prova vem de Deus. O demônio nos tenta para nos fazer pecar, rompendo o relacionamento com Deus. Deus nos prova para que sejamos aprovados e cresçamos na fé, na esperança, na caridade e nas virtudes. Por que Deus então não manda o diabo nos tentar, mas permite que o diabo nos tente? Por alguns motivos. Entre eles, primeiro, para aumentar em nós a constância, a fé e a liberdade em sermos de Deus. Ninguém é de Deus de maneira obrigatória. Você tem liberdade de ser de Deus, como você tem liberdade de servir ao inferno. Então a tentação, ela está jogando conosco a nossa liberdade. Deus nos dá o prato, nos serve, você come se quiser. É para o livre arbítrio do ser humano. Então Deus tem as suas propostas e o diabo as suas seduções. Deus as suas provas e o diabo as suas tentações. E nós vamos escolher. Segundo, Deus permite que o diabo nos tente para mostrar que o pecado clama em nós. Que muitas vezes, sabendo o que é certo, nós escolhemos o errado. E depois nos arrependemos. Daí vem o sacramento da confissão. Todo penitente que se aproxima do sacerdote, ele pergunta, quais são os teus pecados? Esse e esse. Você está arrependido? E o penitente, de todo o meu coração. O
sacerdote dá penitência e absolvição. Porque sabemos que era errado, mas muitas vezes não conseguimos dizer não às seduções do mal. Então o diabo nos tenta para nos mostrar que o pecado, ele age em nós. Terceiro, quem diz isso é Santo Afonso Maria de Ligório. O diabo nos tenta para mostrar que nós não somos suficientemente bons e para que nós tenhamos a humildade e a dependência de Deus. O diabo vos rodeia, como leão a rugir, procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Uma ovelha, quando vê o lobo, ela treme de medo, e ela corre para perto do pastor. Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Muitos de nós não. Brinca com o lobo, faz amizade com o lobo, quer viver como lobo, ouve as seduções do lobo, aí vem a tentação e nos dá uma bela rasteira para nos provar: tenha humildade, seja dependente da graça de Deus. Quarto motivo, quem nos dá é Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. A tentação bate à nossa porta para que possamos orar mais. Quanto mais você se sente tentado pelo diabo, significa que você tem uma vida de oração e que você precisa rezar mais. E quinto dos motivos, no caso aqui, o último motivo, Deus permite que o diabo nos tente para que possamos conscientemente fazermos a opção por Deus. O pecado é o momento de optarmos pelas coisas de Deus. E aqui há um problema. Espero que não esteja com você esse problema. Pessoas que não veem pecado em nada, tentação em nada, diabo em nada. Esta é uma situação crítica. E quem está nessa situação, abra os teus olhos. Porque a pessoa que não vê nada de pecado, nada de tentação e nada de diabo, ela está vivendo as trevas interiores. Então a pessoa que está na escuridão, ela enxerga o quê? Nada. Uma pessoa que está numa escuridão completa, ela enxerga o quê? Nada. Então a pessoa que está na escuridão espiritual, a escuridão do coração, a escuridão por dentro, a escuridão da fé, esta pessoa ela não consegue ver tentação em nada, pecado em nada, diabo em nada, porque ela está cega espiritualmente. Quando nós começamos a enxergar, nós começamos a ver que o mal, ele age. E ele age não apenas no mundo, mas ele age na sua vida. E cuidado, viu, meus irmãos? Se durante a sua vida você não bate de frente com o diabo, é porque você está indo na direção dele. Pessoas que vão à igreja e não vê pecado em nada, e não sente: ah, padre, eu não sinto tentação nenhuma. A minha semana passa toda, eu não sinto tentação nenhuma. Meu filho, sua situação é grave, hein? Está com uma doença mortal aí e não sente nada. Ah, não estou sentindo nada. É todo paralisado já pelo pecado, né? Então há um poema de Raniero Cantalamessa que fala sobre o enxergar da fé. Ele vai dizer que uma pessoa estava numa região de acampamento, de mata, na plena escuridão. Então ele não via absolutamente nada. Não havia luz, não havia lanterna, não havia fogo, não havia nada. Então ele ficou parado, esperando o nascer do sol. Aquela escuridão de não ver nada, ele começou pouco a pouco ver uma silhueta de uma montanha, muito escuro ainda, mas ele conseguiu ver. Insistiu na visão
e a silhueta ficou mais delineada. À medida que o dia ia clareando, ele começou a ver árvores, ele começou a ver animais, ele começou a ver plantas, ele começou a ver um rio, ainda tudo muito escuro. Mas à medida que o sol foi nascendo, ele viu cores, formas, e ali, com toda a luz que lhe era permitida, ele conseguiu ver todo o lugar que ele estava. A pergunta é: aquele lugar, ele apareceu com a luz? Não, ele já estava ali nas trevas. Mas como aquele homem não tinha luz, ele não conseguia ver nada. Foi o sol começar a nascer e ele conseguiu ver tudo. Nesta quaresma, meus irmãos, nós precisamos pedir que o sol da fé nasça nos nossos corações. Nós precisamos pedir que a luz do Espírito Santo banhe os nossos olhos, para que você tenha discernimento, sabedoria, inteligência, para discernir o bom do mal. A pior coisa, pior do que uma doença mortal, a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a noção do pecado. A partir do momento que a pessoa não tem noção mais do pecado, na vida desta pessoa, o diabo deitará e rolará, conforme o ditado que nós gostamos de dizer: na vida de fulano, o diabo deita e rola. Cuidado, porque onde nasce o sol da fé, nós conseguimos ver a ação do mal. E essa luz que quer brilhar em nós, ela é plenamente a luz do divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Quando está escuro, a gente acende um fogo. O fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo purifica. É por isso, meus irmãos, que Jesus, sendo Jesus, ele não vai para o deserto desprotegido. Não, deixa eu enfrentar o diabo na cara limpa, deixa eu rolar com um bicho na poeira. Jesus não o fez assim. Jesus, ele foi batizado, ouviu a voz do Pai: este é o meu filho. A plenitude do Espírito vem sobre ele, e ele, cheio do Espírito, ele vai para o deserto, guiado pelo Espírito. Aí o diabo aparece para tentá-lo. Repita comigo: antes do diabo, o Espírito Santo. O Espírito Santo. É, meu filho, vá para um terreno de batalha sem arma, para você ver o que te acontece. Vá para uma luta onde o outro tem armas, sem arma, a sua derrota, ela é certa. Então, o primeiro segredo de Jesus, e que nós devemos ter uma alma e um coração cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da luz de Deus. E a Bíblia vai dizer: cuidado, não apagueis o Espírito, porque o Espírito, ele pode ser apagado. Quando você vê as velas aqui do presbitério, tem aquelas duas lá em cima, essas duas do altar. Você vê que elas têm esse vidro aqui. Isso é chamado de donzela. Por que ela tem isso? Não é só para ficar bonito não, porque fica bonito também. Mas é para que durante a celebração, esta chama não se apague. A chama é o Espírito Santo de Deus. E a donzela, esse vidro que está protegendo a chama, é a nossa fé. Eu posso ficar o dia todo, a chama nem balança, meu filho. A fé é a nossa proteção. Aquela pessoa que crê, ela professa que Jesus é o Senhor pela boca,
vive as virtudes com o coração, como diz a segunda leitura, e ela consegue dizer não ao diabo. A fé nos blinda para não fracassarmos espiritualmente. Então todo dia, clame o Espírito Santo. E sempre que lembrar, diga: Senhor, eu creio, mas... Aumenta a minha fé. Esse vidro, por mais bonito que seja, ele não é a prova de bala. Não é a prova de nada. Pegou um martelinho, ele quebra. Se der um tiro aqui, ele estilhaça. Mas se você pega um vidro e o prepara e o tempera, você pode blindar aquele vidro. E há muitos carros que eles atiram, nenhum é ferido. A bala, o projétil, ele não consegue entrar. Ou seja, a gente pode ter em volta do nosso coração, do nosso espírito, um vidro bem fininho, que vai impedir apenas os ventos da descrença, ou você pode blindar o seu coração. Na quaresma, nós precisamos blindar a nossa espiritualidade, blindar a nossa vida. Porque não brinque, meus irmãos, quem avisa amigo é. Não brinque, porque o diabo está de olho em você e ele virá. Ele virá. Credo, padre, eu não vou dormir de medo. Não. Ele não virá na porta da sua casa com pata de boi, soltando fogo, chifre, não, nada disso. Ele geralmente vem disfarçado de prazer. Geralmente é uma mentira que parece verdade. Geralmente é uma tentação gostosa. Geralmente é a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a concupiscência da vida. Primeira maneira que o diabo nos tenta, nas nossas carências. Cuidado com a sua carência. Eu não vou aqui entrar nos pormenores, mas nós podemos renomear o carnaval como a festa dos carentes. Pessoas carentes de afeto, de abraço, de beijo, de excesso, de riso. A carência fragiliza o ser humano. Uma pessoa carente, com um pegar de mão ou uma boa cafungada, a pessoa se entrega toda. Uma pessoa carente é uma pessoa afogando num lamaçal da própria alma, onde a pessoa se afogando e passa um jacaré, ele abraça achando que é toco. Está afogando, meu irmão, passou um crocodilo, abraça que é toco. É a carência. E o diabo está de olho nas nossas carências. Eu tenho as minhas, e você as suas. Então vigia nesta área, reza nesta área, jejua nesta área, ora nesta área. 4 horas da manhã, meu filho, Santo Terço, nesta área. E deixa o povo xingar. Eles xingaram que dá 1 milhão, eu desejo que vire 2. Temos que rezar, porque as nossas carências é uma brecha para o diabo agir. Ele olha para Jesus e ele sabe quem é Jesus. Meu filho, pensa com o padre aqui, Jesus que é o Filho de Deus. Quando Jesus, lá nos evangelhos, ele chega no lugar para expulsar o demônio, veja o que o diabo diz: eu sei para que tu viestes para nos destruir, eu sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus grita para ele: cala-te e sai dele. Jesus nem precisa, ele só fala: sai dele, e o diabo cai fora. O diabo no deserto sabia quem era Jesus, e sabendo quem era Jesus, ele não fugiu. O cara é sem vergonha, investiu até no Filho de Deus e tentou o próprio Deus. Meus irmãos, se o diabo teve cara de tentar Jesus, imagina o que ele não está disposto a fazer com você.
Então ele olha para Jesus e ele sabe, 40 dias que não come, é a carência dele, ele está com fome. O diabo chega, se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Não duvido nada do diabo já estar com um pão na mão, um pão quentinho, com manteiga mineira, com o nosso cafezinho assim para Jesus, ó. Transforma, espera um minutinho só, engoli aqui, tá bom, viu? Delícia. Transforma essa pedra em pão. Por que o diabo oferece para Jesus pão? Porque Jesus está com fome. Você tem fome de quê? O diabo vai te oferecer. Você tem fome de gente, ele vai colocar gente, mas gente para desgraçar a sua vida. Você tem fome de reconhecimento, ele vai te dar oportunidade. Você tem fome de fazer a maldade, ele vai mostrar como. Ele olha a fome que nós temos. Só que Jesus conhece a palavra. Se o diabo cita a Bíblia de maneira demoníaca, Jesus cita a Bíblia de maneira redentora. A Escritura também diz, não só de pão vive o homem. E o diabo vai para a segunda tentação. Leva Jesus e mostra ele os reinos do mundo, riqueza, poder. Eu te darei todo esse poder e toda essa glória. Eu não aguento, é demais. O diabo não sabe o lugar dele, né? Pessoa inconveniente é aquela que não sabe o lugar dela. O diabo é o primeiro. Eu te darei o poder e glória. Peraí, ele está oferecendo poder e glória para quem? Para aquele que é o Senhor de todo o poder e o detentor de toda a glória. Olha, ele é mentiroso. É mentiroso. Porque tudo isso foi entregue a mim. Meus irmãos, quanto foi que Deus entregou o mundo para o diabo? Quanto foi que Deus nos deu para o demônio? Mentiroso, safado, oportunista. Ele não recebeu nada, ele roubou. Aqueles reinos eram dele, não é porque foi dado, é porque foram usurpados. E como que o diabo pegou tudo isso? Levando o ser humano ao pecado. Quando você peca, você dá autoridade na tua vida e nas tuas coisas. Então ele vai pegar esses reinos para ele. Mas os reinos não são dele. Jesus entendeu muito bem a tentação do demônio. Se você se ajoelhar nos meus pés, eu te dou tudo isso de volta. Eu te dou o ser humano de volta. Sem cruz, sem sangue, sem dor. Você precisa uma coisa só: ajoelhar, me adorar. O diabo é carente, né? Olha o carente aí, doido para receber adoração. E tem gente bobo que ajoelha. E tem gente que para ter riquezas se ajoelha. E Jesus vai dizer, não. A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. O diabo perde a segunda tentação. Aí ele vai para a terceira, o cara é insistente. E ele diz, levou Jesus para o alto do pináculo, lá do templo de Jerusalém. Pula daqui, porque Deus deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos te guardassem, e para que o teu pé não tropece em pedra alguma. Jesus poderia ter falado ao diabo, né? Já que você está citando Bíblia, não cita só o versículo decorado, continua citando o versículo de baixo. O diabo não é bobo nada, né? Que é o salmo que nós ouvimos, esse salmo que ele cita para Jesus, é o Salmo 91. O diabo sabe salmo de cor, e ele vai falar o versículo 12, mas ele omite o versículo 13. Por que ele não falou o 13? Porque o 13 está falando dele. O que é o 12? Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Versículo 13,
passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás os leões. Essa aí o diabo não quer, né? Ele só quer a primeira parte. Te contar, não é mole não. Aí Jesus, olhando para o diabo, vai dizer: eu não vou pular daqui, porque eu não vou tentar a Deus. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence a primeira, Jesus vence a segunda, Jesus vence a terceira tentação. Preste atenção, meus irmãos. O que havia entre o diabo e Jesus? Quem sabe? A tentação está acontecendo. O que havia entre o diabo e Jesus, e entre Jesus e o diabo? O que separava os dois? Um de cada vez? Agora você vai aprender. Aí você vai ver que está claro aí. A palavra de Deus. Havia o diabo de um lado, Jesus do outro, e a palavra no meio. A luta deles era na palavra. A tentação do diabo não é no soco, é mental. O terreno que o diabo mais nos tenta é a nossa mente. É aqui. E como que eu me convenço a dizer não às tentações do mal? Se eu conheço a palavra de Deus. O diabo cita a palavra de um lado, Jesus cita a palavra do outro. Então veja que citar palavra não é questão nenhuma que a gente é de Deus. Até o diabo cita a palavra. Mas é preciso ter o texto no contexto para que ele não vire pretexto de pecado. Por último, eu falei no início da minha pregação que o evangelho de hoje, ele tem que voltar à quarta-feira de cinzas. Lembram disso? Falei agora isso aí. E falei dos 3 exercícios quaresmais. Quais são? Jejum, oração e esmola. Repitam. Jejum, oração e esmola. Por que que eu pratico jejum? Para vencer a concupiscência da carne, que é a primeira tentação. Transforme pedra em pão. Por que orar mais na quaresma? Para que eu vença a segunda tentação e possa adorar somente a Deus. Por que da esmola? Para não querer apenas para mim, mas ofertar, dar, vencendo a terceira tentação, o reconhecimento. Meus irmãos, quando Jesus nos fala da oração, do jejum e da esmola, são as armas que nós temos para vencer as tentações do mal. Que não são apenas essas 3, mas essas 3 são as maiores que o ser humano enfrenta. A concupiscência da carne que busca o prazer, é a primeira tentação. A concupiscência dos olhos que busca a riqueza e o apego aos bens materiais. E a terceira tentação, a concupiscência da vida ou soberba da vida, que tenta a Deus e quer colocar Deus à prova. Como vencer a concupiscência da carne? Jejuando. Como vencer a concupiscência dos olhos, que são as riquezas? Doando a esmola. Como que eu venço a tentação de tentar a Deus? Na oração, para que eu possa adorá-lo e conhecer a palavra. Quaresma, nós precisamos ler mais a Bíblia, principalmente os evangelhos do dia da quaresma. De quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa, ao meio-dia, meio da tarde, nós temos a quaresma. Vão dar 45 dias, para quem é curioso e contar. Mas a quaresma não são 40 dias? Como
Como que está 45? Você vai tirar os domingos. Domingo, mesmo na quaresma, é a Páscoa semanal. Então, nesses 40 dias, a igreja nos dá textos bíblicos que nos ajudam a conhecer o plano da salvação, para que eu tenha condições de vencer as tentações do mal. E como que termina o Evangelho? Terminada a tentação, graças a Deus. Repita, terminada a tentação. Terminada a tentação. O nosso anjo da guarda fica com a gente 24 horas por dia, sim ou não? Sim. O diabo nos tenta 24 horas por dia? Só se for o seu. Só se você tem um demônio aí te tentando 24 horas por dia. Eu estou fora dessa. O diabo, o tentador, ele é oportunista. E ele vai nos tentar nos momentos de fragilidade. Então eu não tenho do meu lado um anjo da guarda e um diabo que me acompanha onde eu vou ter um diabo. Deus que me livre. Quem me acompanha, meu filho, é o anjo da guarda, é o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele fica na espreita. E quando é que ele vem? Na tentação. Se você vence a tentação, terminada a tentação, o diabo se afasta. Está na palavra? Terminado a tentação, o diabo se afastou. Surgiu a oportunidade, você venceu a tentação. Quem fica com a gente 24 horas por dia é um anjo da guarda. O diabo vem para nos tentar. Só que aqui tem um segredo no texto e que a gente não pode brincar. O que a gente não pode dar para o diabo? Uma coisa só. Uma coisa só. Oportunidade. Se você não dá oportunidade, dificilmente ele vem. Então, se você está no estado de graça, rezando, confessando, lendo a palavra, evitando o pecado, procurando ter uma vida santa, vivendo o temor a Deus, é claro que você vai ser tentado também. Mas com poucas oportunidades, você verá com clareza a tentação do mal. Não estou falando que eu sou santo não, está longe disso. Mas graças a Deus, não em todas as ocasiões, mas em muitas ocasiões, eu vejo com clareza o diabo agindo. Então eu rapo fora. Porque no final, não vai dar certo. A gente vê como que a coisa vai ser opa, isso aqui não vai terminar bem. Isso aqui não é coisa de Deus não, porque Ele é oportunista. Então a gente não dá oportunidade. Permita-me um exemplo, porque pode ajudar vocês. Eu atendi há uns anos atrás um homem jovem, recém-casado, que tinha um bebezinho. E a mulher levou o bebezinho para o quarto, porque fica mais fácil dela cuidar do neném. Só que o neném chorava muito de madrugada, e o marido acordava muito cedo. Então isso foi uma brecha para que o marido fosse dormir no quarto ao lado, para que pudesse acordar descansado e pudesse trabalhar. Só que o isolamento do marido, da mulher, o levou ao sono? Não, o levou ao celular. Então ele me disse, ficava no celular até 2, 3 horas da manhã. Ele colocou o computador de trabalho no quarto. A tentação veio, o levou para páginas impróprias de madrugada, relação virtual, troca de imagens sexuais. E ele me procurou pedindo uma orientação, porque ele viu que isso não iria terminar bem, e não iria terminar bem. Eu disse para ele, eu tenho para você 2 sugestões, e não 3, se fizer volte, para eu te orientar, se não fizer meu filho, sua alma, sua palma, vive isso aí.
Você vai tirar o computador do quarto e vai pôr o computador na sala. Sala é lugar de trânsito. Dificilmente na sala você vai acessar páginas impróprias. Tem a sua mulher, tem esse nenenzinho, tem a mãe dela, que às vezes dorme lá para ajudá-la. Durante o dia tem a moça que limpa a casa. Então colocou o computador na sala, você está dificultando a oportunidade. Você não está dando oportunidade. Entrou no seu quarto para dormir, deixa o celular na mesa da sala e coloca um despertador para que você acorde cedo. Não dê brecha, não dê oportunidade.